Dona Helena come sozinha debaixo da chuva forte, sentada no chão frio do estacionamento, enquanto as lágrimas se misturam com a água que cai do céu. O prato de marmita equilibrado no colo, tremendo. O uniforme de serviços gerais completamente encharcado, grudado no corpo cansado. E ela mastiga devagar a comida que parece não ter gosto nenhum, porque a dor que sente por dentro é maior que qualquer fome. E a poucos metros de distância, o patrão dela, o empresário Carlos, de 52 anos, para congelado debaixo do guarda-chuva, ao ver aquela cena que não faz o menor sentido, porque acabou de sair da reunião no prédio ao lado, e passou por ali por acaso, e ficou chocado ao reconhecer a funcionária que trabalha há 15 anos fazendo a limpeza do escritório dele, sempre tão discreta e educada, agora ali sentada na chuva, chorando enquanto come. E a primeira reação dele é pensar que ela enlouqueceu, que algo muito errado aconteceu. Então se aproxima e pergunta o que diabos ela está fazendo ali daquela forma, e Helena se assusta ao ver o patrão. Tenta se levantar rapidamente, mas o corpo dolorido não obedece direito, e diz com a voz embargada que está tudo bem, que já está terminando, que vai voltar ao trabalho em 1 minuto. Mas Carlos insiste, querendo saber por que ela não está comendo dentro do prédio como qualquer pessoa normal faria. Por que está ali na chuva se submetendo àquela situação absurda? E Helena hesita, o rosto mostrando vergonha e medo, até que finalmente diz baixinho que foi o gerente administrativo do prédio que proibiu ela de comer no refeitório junto com os outros funcionários, que disse que faxineira não pode usar o mesmo espaço que o pessoal do escritório, que ela tem que comer lá fora ou na área de serviço. E como a área de serviço estava ocupada, hoje ela veio para o estacionamento. E quando a chuva começou, já estava no meio da refeição. Então decidiu terminar mesmo assim, porque não tinha outro lugar para ir. E porque só tinha meia hora de almoço. Mas antes de continuarmos com o que acontece nesse momento devastador, quando Carlos finalmente entende a injustiça que estava acontecendo bem debaixo do nariz dele, antes de descobrirmos a reação dele e as consequências para quem causou aquela humilhação, precisamos voltar no tempo e conhecer quem realmente é Helena, como ela chegou a trabalhar naquela empresa, por que aceitou aquele tratamento cruel em silêncio durante tanto tempo. Então deixe seu like agora, se você já trabalhou em serviços gerais ou conhece alguém que trabalha. Se você acredita que todo trabalho honesto merece respeito, se inscreva neste canal, porque toda semana trago histórias baseadas em casos reais que te fazem repensar valores sobre dignidade, sobre respeito, sobre como tratamos as pessoas que trabalham servindo a gente. E agora, vamos descobrir a história completa de Helena desde o começo, desde a infância difícil até os 15 anos dedicados àquela empresa, e principalmente vamos entender as lições profundas sobre preconceito de classe e sobre como pequenas ações de crueldade podem destruir a dignidade de uma pessoa. Helena tinha nascido em 1968 em uma família extremamente pobre do interior do Nordeste. A mãe trabalhava na roça desde criança. O pai tinha abandonado a família quando ela era bebê. Então cresceu com 4 irmãos mais novos em um barraco de 2 cômodos, sem água encanada e sem energia elétrica. Acordava antes do sol nascer para ajudar a mãe a buscar água no poço que ficava longe. Cuidava dos irmãos menores, enquanto a mãe trabalhava o dia inteiro no campo ganhando uma miséria. E nunca teve oportunidade de estudar direito, porque precisava trabalhar para ajudar a família a sobreviver. Então só completou até a 4ª série antes de abandonar a escola
definitivamente aos 12 anos, para trabalhar em tempo integral, como empregada doméstica na casa de uma família rica da cidade. E passou os anos seguintes trabalhando em várias casas, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo faxina pesada, cozinhando, lavando roupa, cuidando de crianças, sempre ganhando muito pouco. Sempre sendo tratada como inferior pelas patroas que achavam que estavam fazendo favor em dar emprego para uma menina pobre, sem estudo. E aos 23 anos, conheceu João em uma festa na comunidade onde morava. Ele era pedreiro, trabalhador honesto, que também vinha de família humilde. Se apaixonaram, casaram alguns meses depois em uma cerimônia simples e tiveram 3 filhos nos anos seguintes. E a vida foi difícil, mas era honesta. Os dois trabalhavam duro para dar o básico para as crianças. E Helena continuou fazendo faxina em casas de família até que aos 37 anos, uma conhecida disse que estavam contratando pessoal de limpeza em uma empresa grande em São Paulo. Pagavam melhor que trabalho doméstico. Tinha carteira assinada e benefícios. Então Helena conversou com João e decidiram que ela iria tentar. Seria difícil, porque significava se mudar para São Paulo sozinha, já que não tinham dinheiro para levar a família inteira. Mas valeria a pena pelo salário melhor que permitiria mandar dinheiro todo mês para João e as crianças. Então ela foi, pegou o ônibus em uma viagem de 2 dias. Chegou em São Paulo com uma mala pequena e o endereço de uma pensão barata, onde uma amiga da amiga morava. E no dia seguinte, foi fazer a entrevista na empresa. A empresa era grande e moderna. Ocupava 3 andares de um prédio comercial no centro da cidade, e Helena ficou intimidada só de entrar ali. Nunca tinha trabalhado em lugar tão sofisticado, mas precisava daquele emprego, então engoliu o nervosismo e foi até o Recursos Humanos. E a entrevista foi rápida. Perguntaram se ela tinha experiência com limpeza e ela disse que fazia faxina há 25 anos. Perguntaram se estava disposta a trabalhar das 6 da manhã até às 3 da tarde, de segunda a sexta, e ela disse que sim, e foi contratada na hora porque estavam precisando urgentemente, e começou no dia seguinte. E o trabalho era pesado, mas ela estava acostumada. Limpava os 3 andares do escritório, os banheiros, as salas de reunião, a copa, o estacionamento. Esfregava o chão de joelhos, porque o gerente administrativo chamado Márcio exigia que fosse feito assim, mesmo quando poderia usar o rodo. E Márcio, desde o primeiro dia, deixou claro que achava as faxineiras inferiores. Tratava elas com desprezo, falava alto e grosso, reclamava de qualquer detalhe mínimo. Mas Helena aguentava calada porque precisava do emprego. E aos poucos foi se destacando pela dedicação e pela qualidade do trabalho. O escritório ficava impecável. Os funcionários começaram a notar e elogiar. E o próprio Carlos, que era o dono da empresa e passava ali algumas vezes por semana, sempre via tudo limpo e organizado e ficava satisfeito. E nos primeiros anos, Helena foi feliz naquele trabalho, apesar da distância da família. Conseguia mandar uma boa parte do salário todo mês para João, que usava para pagar as contas e as despesas das crianças. Visitava a família a cada 3 meses e sentia que o sacrifício estava valendo a pena, porque os filhos estavam conseguindo estudar, estavam tendo oportunidades que ela nunca teve. Mas então, conforme os anos passavam, as coisas foram mudando de forma sutil, mas cruel, no ambiente de trabalho. Nos primeiros 5 anos trabalhando na empresa, Helena era tratada com respeito básico pelos funcionários do escritório. A maioria a cumprimentava de bom dia. Alguns até conversavam brevemente perguntando como estava. E ela podia usar o refeitório pequeno que tinha no 2º andar para fazer as refeições, junto com os outros. Não havia nenhuma regra formal proibindo isso. Mas então,
Márcio, que era o gerente administrativo e que sempre teve tendências autoritárias, foi promovido para uma posição mais alta na hierarquia da empresa. Passou a ter mais poder sobre as operações diárias do prédio e começou a implementar regras novas que, segundo ele, eram para manter a organização e a hierarquia apropriada. E a primeira dessas regras foi sobre o refeitório. Ele mandou colocar um aviso dizendo que o espaço era prioritário para funcionários administrativos durante o horário de almoço, que o pessoal de limpeza e manutenção deveria usar preferencialmente a área de serviço no térreo. E quando Helena perguntou se aquilo significava que ela não podia mais almoçar no refeitório, Márcio disse que tecnicamente podia, mas que seria melhor para todo mundo se ela usasse a área de serviço para evitar constrangimentos. E Helena não entendeu que constrangimentos seriam esses, mas não quis criar problema. Então começou a almoçar na área de serviço, que era um espaço pequeno e abafado perto da garagem. Não tinha ar-condicionado. Tinha apenas uma mesa velha e 2 cadeiras quebradas. Mas ela aceitou porque achava que era assim que funcionava em empresas grandes, que existia hierarquia e ela estava na base, então tinha que aceitar as regras. E durante os anos seguintes, Márcio foi implementando mais e mais regras que segregavam o pessoal de limpeza do resto dos funcionários. Proibiu Helena de usar o elevador social. Disse que ela tinha que usar a escada de serviço, mesmo que fosse subir e descer os 3 andares várias vezes por dia com material de limpeza pesado. Implementou uma regra dizendo que o pessoal de limpeza não podia conversar com os funcionários administrativos durante o expediente, a menos que fosse estritamente necessário. E sempre justificava essas regras dizendo que era para manter o profissionalismo e evitar que o trabalho de limpeza atrapalhasse o trabalho dos outros. Mas a verdade é que Márcio simplesmente achava que gente como Helena era inferior, que deveria ser invisível, que deveria fazer o trabalho e sumir sem incomodar as pessoas importantes, e Helena ia engolindo cada humilhação porque tinha medo de perder o emprego. Porque sabia que aos 50 anos, sem estudo, seria difícil conseguir outro trabalho que pagasse tão bem. E porque os filhos ainda dependiam do dinheiro que ela mandava todo mês. O mais velho estava na faculdade com bolsa parcial e precisava de ajuda com as despesas. A do meio tinha acabado de ter um bebê e estava desempregada. E o mais novo ainda estava no colegial. Então ela não podia se dar ao luxo de ser demitida por reclamar de tratamento injusto. Precisava aguentar, precisava engolir o orgulho e aceitar. E foi exatamente o que fez durante anos, suportando cada nova regra humilhante que Márcio inventava, cada comentário desrespeitoso, cada olhar de desdém, até que chegou aquele dia chuvoso onde tudo mudou. Tinha sido uma terça-feira comum. Helena chegou às 6 da manhã como sempre. Começou a limpeza pelos banheiros do 3º andar. Depois passou para as salas, para a copa. E quando chegou a hora do almoço ao meio-dia, pegou a marmita que tinha trazido de casa e foi para a área de serviço, como fazia todos os dias. Mas quando chegou lá, encontrou 2 técnicos de manutenção que tinham sido chamados para consertar o ar-condicionado e estavam usando o espaço inteiro, com ferramentas e peças espalhadas. Ocupariam a área a tarde inteira. Então Helena perguntou se podia almoçar ali mesmo assim, e eles disseram que seria melhor não, porque tinham produtos químicos abertos e poeira por todo lado. Não era seguro comer ali, naquele momento, e Helena ficou sem saber o que fazer. Pensou em ir até o refeitório no 2º andar, mas tinha medo de desobedecer a regra de Márcio. Então, decidiu que comeria no estacionamento. Tinha uns bancos do concreto perto da entrada, onde às vezes os motoboys ficavam. Esperando,
Seria desconfortável, mas resolveria o problema. Desceu até lá, sentou em um dos bancos, abriu a marmita, mas logo começou a chover. Primeiro umas gotas, depois uma chuva forte que molhava tudo. E Helena pensou em voltar para dentro, mas não sabia para onde ir. Não podia usar o refeitório, não podia usar a área de serviço, não tinha nenhum outro lugar. E já tinha começado a comer, então decidiu que ia terminar rápido, mesmo com a chuva. Sentou no chão encostada em uma parede que tinha uma pequena proteção de telhado que não adiantava muito, mas era melhor que nada. E continuou comendo enquanto a chuva a molhava. E a humilhação daquela situação, de estar ali no chão, comendo na chuva, como se fosse menos que humana, fez as lágrimas começarem a cair, misturadas com a água da chuva. Chorava silenciosamente enquanto comia, porque precisava comer para ter força para trabalhar a tarde inteira. Mas a comida não descia direito na garganta apertada pela vergonha e pela tristeza. E foi exatamente nesse momento que Carlos passou por ali, voltando de uma reunião externa. Carlos tinha saído para uma reunião com um cliente importante em um prédio a 2 quadras de distância. A reunião tinha terminado antes do esperado, e ele decide voltar andando em vez de pegar o carro, porque o motorista tinha ido almoçar. Então pegou o guarda-chuva e caminhou sob a chuva. E quando passou pelo estacionamento da própria empresa, algo chamou a atenção dele. Uma figura sentada no chão, perto da parede. E quando olhou melhor, reconheceu o uniforme de serviços gerais. Era alguém da equipe dele. E ficou confuso, tentando entender por que alguém estaria ali na chuva. Então se aproximou e foi quando reconheceu Helena, a faxineira que trabalhava na empresa há tantos anos, sempre tão dedicada e discreta. E a cena não fazia sentido nenhum. Ela estava encharcada, comendo marmita no chão, chorando. E Carlos sentiu algo apertar no peito. Uma mistura de choque e preocupação. Se aproximou rapidamente e perguntou o que estava acontecendo. E quando Helena explicou com vergonha sobre as regras de Márcio, sobre não poder usar o refeitório, sobre a área de serviço estar ocupada, sobre não ter outro lugar para ir, Carlos sentiu não apenas surpresa, mas uma raiva crescente, porque ele não fazia ideia de que essas regras absurdas existiam. Nunca tinha autorizado nada daquilo, e percebeu com horror que coisas assim estavam acontecendo na própria empresa dele sem que ele soubesse. Que uma funcionária dedicada que trabalhava ali há 15 anos estava sendo humilhada sistematicamente. E ele não tinha percebido porque estava ocupado demais com reuniões e viagens e números e estratégias. E naquele momento, vendo Helena ali chorando na chuva, sentiu uma vergonha profunda de si mesmo, de ter sido tão distante dos funcionários que não percebeu o sofrimento acontecendo bem debaixo do nariz dele. Então, disse para Helena se levantar. Ofereceu o guarda-chuva e disse que ela ia comer dentro do prédio imediatamente, no refeitório, e que nunca mais ia ter que comer em lugar nenhum a não ser um espaço digno. E Helena tentou argumentar dizendo que Márcio não permitia, mas Carlos a interrompeu dizendo que Márcio não era dono de nada ali, que ele, Carlos, era o dono e estava dando uma ordem direta. Então acompanhou Helena até o refeitório. Ela ainda encharcada e constrangida, os funcionários que estavam almoçando olharam surpresos para o chefe entrando com a faxineira molhada. E Carlos disse alto para que todos ouvissem que, a partir daquele momento, todos os funcionários da empresa, sem exceção, tinham o mesmo direito de usar o refeitório. Que não existia mais nenhuma regra segregando ninguém. E mandou alguém buscar uma toalha para Helena secar, e ficou ali até ela se sentar e começar a comer de novo, dessa vez em um lugar digno. E depois foi direto procurar Márcio.
Encontrou o gerente administrativo no escritório dele, no terceiro andar. Márcio estava ao telefone, mas desligou rapidamente quando viu a expressão no rosto de Carlos. E antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Carlos começou a falar. A voz controlada, mas claramente furiosa. Perguntou quem tinha autorizado as regras sobre o refeitório e sobre as áreas que o pessoal de limpeza podia usar. E Márcio respondeu que ele mesmo tinha criado essas diretrizes para manter a organização e o profissionalismo. E Carlos perguntou que tipo de profissionalismo exigia segregar funcionários. Exigia que uma mulher de 50 e tantos anos comesse no chão na chuva. E Márcio empalideceu, percebendo o que Carlos tinha descoberto. Tentou justificar dizendo que era apenas para manter a hierarquia clara, que em toda empresa existem níveis diferentes. Mas Carlos o interrompeu dizendo que hierarquia no trabalho não significa tratar pessoas como inferiores fora do contexto profissional, que todo funcionário independente da função merece respeito básico e dignidade. Que comer em um refeitório limpo e protegido da chuva é um direito humano básico e não um privilégio para alguns. E disse que estava demitindo Márcio por justa causa, naquele exato momento, que tinha 30 minutos para pegar as coisas e sair do prédio. E Márcio tentou argumentar, dizendo que tinha trabalhado ali por 10 anos, que merecia pelo menos uma chance, mas Carlos foi irredutível. Disse que quem humilha funcionários sistematicamente, quem cria regras cruéis para inflar o próprio ego, não merece segunda chance. E chamou a segurança para escoltar Márcio para fora. E a notícia da demissão se espalhou pelo escritório rapidamente, e a maioria dos funcionários ficou chocada. Mas alguns que tinham sofrido com o autoritarismo de Márcio sentiram um alívio secreto. E Helena, que soube da demissão, ficou preocupada, achando que tinha causado problema. Mas Carlos a chamou no escritório dele no final do dia e explicou que ela não tinha culpa nenhuma, que tinha feito um favor enorme ao ajudá-lo a descobrir uma injustiça que estava acontecendo. E pediu desculpas formalmente por não ter percebido antes, por ter sido distante demais, por não ter criado um ambiente onde ela se sentisse confortável para reportar o tratamento que estava recebendo. E disse que a partir daquele dia, as coisas iam mudar na empresa inteira. Carlos passou a semana seguinte fazendo algo que nunca tinha feito sistematicamente antes, conversando pessoalmente com todos os funcionários de todos os níveis da empresa, desde os executivos até o pessoal de limpeza e manutenção, perguntando sobre as condições de trabalho, sobre como eram tratados, sobre se tinham alguma reclamação ou sugestão. E descobriu coisas que o deixaram envergonhado. Descobriu que além das regras absurdas sobre o refeitório, existiam outras práticas discriminatórias que tinham se enraizado ao longo dos anos. O pessoal de limpeza ganhava menos que o mínimo do mercado, mesmo a empresa tendo lucros excelentes. Não recebiam vale-alimentação, enquanto os funcionários administrativos recebiam. Não tinham acesso ao plano de saúde da empresa. Eram tratados como se fossem terceirizados, mesmo sendo contratados diretos. E Carlos percebeu que tinha falhado como líder. Tinha focado tanto no crescimento do negócio que esqueceu de olhar para as pessoas que faziam o negócio funcionar no dia a dia. Então tomou decisões imediatas e concretas. Primeiro aumentou o salário de todo o pessoal de limpeza e manutenção em 40% para equiparar com o mercado. Implementou o vale alimentação para todos sem exceção. Estendeu o plano de saúde completo para todos os funcionários, independente da função. Reformou completamente a área de serviço, transformando em um espaço decente, com mesas boas e ar-condicionado. E mais importante, criou uma política formal antidiscriminação que proibia explicitamente qualquer tipo de segregação
ou tratamento diferenciado baseado na função. Deixou claro que violações seriam punidas com demissão imediata e pediu para o RH organizar treinamentos mensais obrigatórios sobre respeito e dignidade no ambiente de trabalho. E essas mudanças custaram dinheiro significativo, mas Carlos não se importou. Disse que preferia ter lucro menor e funcionários tratados com dignidade do que o contrário. E a transformação foi notável. O ambiente de trabalho melhorou drasticamente. O pessoal de limpeza, que antes era praticamente invisível, começou a ser cumprimentado e reconhecido. A rotatividade diminuiu porque as pessoas queriam continuar trabalhando ali. E a produtividade aumentou porque funcionários satisfeitos e respeitados trabalham melhor. E Helena, que estava no centro de tudo isso, se tornou involuntariamente um símbolo das mudanças. E Carlos fez questão de reconhecer publicamente o papel dela. Organizou uma cerimônia simples, onde agradeceu a ela por ter ajudado a abrir os olhos dele, e deu um bônus significativo que permitiu Helena finalmente visitar a família por 2 semanas, algo que não conseguia fazer há anos por falta de dinheiro. Enquanto isso, Márcio, que tinha sido demitido, tentou processar a empresa por demissão injusta. Contratou o advogado e entrou com ação trabalhista, alegando que tinha sido demitido sem justa causa. Mas quando o caso foi para a audiência, Carlos apresentou depoimentos de vários funcionários, documentando as práticas discriminatórias que Márcio tinha implementado. Apresentou as mensagens de e-mail onde ele instruía a equipe de limpeza sobre as regras humilhantes. E o juiz não teve dúvida nenhuma. Não apenas negou a ação de Márcio, como ainda o condenou a pagar as custas processuais por ter entrado com ação manifestamente infundada. E Márcio saiu do tribunal arruinado, não apenas financeiramente, mas também reputacionalmente, porque a história tinha se espalhado no mercado. Outros empresários tinham ficado sabendo, e ninguém queria contratar um gerente conhecido por humilhar funcionários. Então acabou aceitando um emprego muito inferior ao que tinha, ganhando menos da metade do salário anterior. E essa era a justiça apropriada, não apenas a punição legal, mas a consequência natural de ser uma pessoa cruel. Porque crueldade sempre cobra seu preço eventualmente. Pode demorar, mas sempre cobra. Helena continuou trabalhando na empresa por mais 8 anos depois daquele dia na chuva. E foram os melhores anos da carreira dela, finalmente sendo tratada com o respeito que sempre mereceu, ganhando um salário justo, tendo acesso aos mesmos benefícios que os outros. E mais importante, tendo dignidade no trabalho, não precisando mais se esconder ou se sentir inferior. E com o salário melhor, conseguiu ajudar os filhos de formas que antes eram impossíveis. O mais velho se formou na faculdade e conseguiu um emprego bom. A do meio voltou a trabalhar e estava criando a filha com dignidade. E o mais novo entrou na faculdade também com a ajuda financeira dela. Então tudo que tinha sacrificado, todos os anos longe da família, finalmente tinha valido a pena. E aos 60 anos decidiu se aposentar. Voltou para o Nordeste para ficar perto dos filhos e do neto. E no último dia de trabalho, Carlos organizou uma festa de despedida para ela. Convidou todos os funcionários. Fez um discurso emocionado, agradecendo pelos 23 anos de dedicação. E deu de presente uma quantia generosa que permitiu ela comprar uma casa pequena, mas confortável perto da família. E Helena chorou de gratidão. Não apenas pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento, por finalmente, depois de décadas, sendo invisível, ser vista e valorizada. E quando abraçou Carlos agradecendo, ele disse que era ele quem tinha que agradecer, porque ela tinha o ensinado a lição mais importante que o empresário pode aprender: que uma empresa só é boa de verdade
quando cuida bem de todas as pessoas que trabalham nela, não apenas dos executivos, mas de cada pessoa que contribui para fazer as coisas funcionarem. E essa lição tinha transformado não apenas a empresa dele, mas ele próprio como pessoa. 5 anos depois de Helena se aposentar, Carlos estava dando uma palestra em um evento de empresários sobre cultura organizacional e liderança. E ele começou contando a história daquele dia chuvoso quando encontrou a faxineira comendo no chão e a plateia ficou em silêncio absoluto ouvindo. Alguns visivelmente desconfortáveis, porque reconheciam práticas similares nas próprias empresas. E quando terminou de contar, Carlos disse que aquele tinha sido o dia mais importante da carreira dele. Não o dia que fechou o maior contrato ou que bateu o recorde de lucro, mas o dia que entendeu que estava falhando como líder ao não perceber o sofrimento das pessoas, e explicou todas as mudanças que tinha implementado, e como isso tinha melhorado não apenas a vida dos funcionários, mas também os resultados da empresa. Porque funcionários respeitados trabalham melhor, ficam mais tempo, contribuem mais, e vários empresários na plateia se aproximaram depois querendo saber mais detalhes, querendo implementar mudanças similares. E Carlos compartilhou tudo sem reservas, porque entendia que quanto mais empresas tratassem funcionários com dignidade, melhor seria para todo mundo. E a história de Helena continuou inspirando mudanças muito além daquela empresa. Artigos foram escritos, programas de TV fizeram reportagens, e virou um caso estudado em escolas de administração, como exemplo de como práticas discriminatórias podem existir, mesmo nas empresas que parecem modernas e bem geridas, e como líderes precisam estar atentos e próximos de todos os funcionários, para garantir que dignidade básica seja respeitada. Helena viveu até os 72 anos. Passou os últimos anos da vida cercada pelos filhos e netos, na casa que tinha comprado com o dinheiro da festa de aposentadoria. E foi feliz de uma forma simples, mas profunda, orgulhosa de ter trabalhado honestamente a vida inteira, de ter criado filhos bons, de ter contribuído para mudanças que ajudaram outras pessoas. E quando morreu tranquilamente dormindo, foi enterrada com honras na cidade onde nasceu. Dezenas de pessoas compareceram ao funeral, e Carlos, que soube pela filha dela, fez questão de ir, mesmo sendo longe. Viajou até o Nordeste para prestar as últimas homenagens à mulher, que tinha mudado a vida dele com uma lição dolorosa, mas necessária. E no velório, conversou com os filhos dela, ouviu histórias sobre a mãe dedicada, que sempre colocou a família em primeiro lugar, sobre os sacrifícios que tinha feito, e disse para eles que a mãe deles tinha sido uma das pessoas mais importantes que já tinha conhecido, não por ser rica ou famosa, mas por ter dignidade e honestidade inabaláveis, e por ter inadvertidamente ensinado a lição que ele mais precisava aprender. E os filhos de Helena choraram e agradeceram, e Carlos voltou para São Paulo com o coração pesado, mas grato. Grato por ter conhecido Helena, por ter aprendido com ela, por ter tido a chance de corrigir erros antes que fosse tarde demais. E assim chegamos ao final dessa história dramática, baseada em casos reais sobre dignidade no trabalho, sobre como práticas discriminatórias se enraizam em ambientes corporativos, sobre como pequenas crueldades podem destruir pessoas, e sobre como líderes verdadeiros precisam estar atentos ao bem-estar de todos os funcionários. Mas agora, precisamos refletir profundamente sobre as lições que essa história ensina. Lições sobre respeito, sobre hierarquia saudável versus discriminação, sobre responsabilidade de liderança. Então fique até o final, porque essas lições
podem mudar a forma como você trata pessoas em posições de serviço. E se você é líder, podem transformar completamente sua abordagem. A primeira lição crucial é sobre reconhecer e valorizar todo o trabalho honesto. Helena fazia faxina, um trabalho que muitas pessoas consideram inferior. Mas a verdade é que sem pessoas como ela fazendo esse trabalho com dedicação, escritórios, escolas, hospitais, todos os lugares simplesmente não funcionariam. Então, a lição é: todo trabalho honesto tem valor e dignidade. Não existe trabalho inferior. Existem apenas pessoas que olham para certos trabalhos com preconceito, e se você é a pessoa que faz faxina, que serve mesas, que dirige Uber, que entrega comida, saiba que seu trabalho é valioso e você merece respeito. E se você é a pessoa que recebe esses serviços, trate quem te serve com o mesmo respeito que trata o chefe ou o médico. Porque dignidade não depende de função, depende de ser humano. E quando você desrespeita alguém baseado no trabalho que faz, está revelando não a inferioridade deles, mas a sua própria falta de caráter. A segunda lição é sobre como hierarquia no trabalho não justifica desrespeito pessoal. É verdade que empresas precisam de hierarquia para funcionar. Precisa ter quem toma decisões e quem executa, quem gerencia e quem é gerenciado. Mas hierarquia profissional não significa que algumas pessoas são mais humanas que outras. Não justifica criar regras que humilham, que segregam, que tratam pessoas como se fossem menos. Então, a lição é: você pode ser chefe de alguém no contexto do trabalho, mas fora desse contexto, são apenas dois seres humanos que merecem o mesmo respeito básico. E se você é líder e cria regras que segregam as pessoas por função em situações não relacionadas ao trabalho, como onde podem almoçar, qual banheiro podem usar, com quem podem conversar, você não está mantendo hierarquia. Está sendo cruel e discriminatório. E isso não apenas é errado moralmente, mas também é ilegal em muitos casos, porque leis trabalhistas existem exatamente para proteger contra esse tipo de abuso. A terceira lição é sobre responsabilidade de liderança. Carlos era dono da empresa, mas não sabia o que estava acontecendo porque estava distante, focado em números e estratégias. E quase permitiu que uma injustiça séria continuasse indefinidamente. Então a lição é: se você é líder de qualquer organização, seja empresa, escola, igreja, qualquer coisa, você tem responsabilidade de conhecer a realidade de todas as pessoas sob sua liderança. Não apenas dos que estão perto de você na hierarquia. Você precisa criar canais onde pessoas possam reportar problemas sem medo. Precisa estar acessível. Precisa ocasionalmente sair do escritório e ver com os próprios olhos como as coisas funcionam nos níveis mais baixos. Porque se você não faz isso, coisas ruins acontecem sem você saber. E você é responsável por elas acontecerem, mesmo que não soubesse, porque é seu trabalho saber. A quarta lição é sobre ter coragem de reportar injustiças. Helena suportou humilhações por anos, porque tinha medo de perder o emprego. E esse medo é compreensível, especialmente para pessoas em situação vulnerável. Mas a verdade é que injustiças só param quando alguém tem coragem de denunciar. Então a lição é: se você está sendo tratado de forma desrespeitosa no trabalho, se está sofrendo discriminação, você tem o direito de reportar. E em muitos países, incluindo o Brasil, existem leis que protegem trabalhadores contra a retaliação por reportar problemas. Então, procure o RH. Procure um sindicato se tiver. Procure órgãos governamentais, como o Ministério do Trabalho. Não aceite humilhação calado, porque quando você aceita, está permitindo que continue não apenas com você, mas com outras pessoas também. E se você é colega de alguém que está sofrendo discriminação,
Seja a pessoa que apoia, que encoraja a denunciar, que serve de testemunha se necessário, porque injustiça é responsabilidade de todos combaterem. A quinta lição é sobre consequências de crueldade. Márcio perdeu tudo: o emprego, a reputação, o salário alto, porque foi cruel, porque usou o pouco poder que tinha para humilhar pessoas vulneráveis. E essa é uma lição que se repete constantemente. Crueldade sempre tem preço. Pode não ser imediato, mas eventualmente você paga, seja com consequências legais, seja com destruição da reputação, seja simplesmente com o peso da culpa e com o fato de que ninguém te respeita ou quer te ter por perto. Então a lição é: não seja cruel. Não use qualquer poder que tenha para humilhar os outros, porque além de ser moralmente errado, vai destruir você no final. E se você já foi cruel, se já tratou mal pessoas em posição vulnerável, peça desculpas. Faça diferente daqui para frente, porque redenção é possível, mas apenas se você genuinamente muda. A sexta lição é sobre o impacto que uma pessoa pode ter. Helena não fez nada extraordinário. Apenas estava vivendo a vida dela, trabalhando honestamente, mas inadvertidamente causou uma transformação enorme, não apenas na empresa, mas na vida de Carlos e nas vidas de todos os funcionários que se beneficiaram das mudanças. Então, a lição é: você nunca sabe o impacto que sua existência e suas experiências podem ter. Às vezes, apenas vivendo com dignidade, apenas existindo autenticamente, você ensina lições importantes para pessoas ao seu redor. Então, não subestime seu valor, mesmo que você ache que é apenas mais uma pessoa fazendo um trabalho simples, porque sua vida importa, suas experiências importam, e você pode estar ensinando lições sem nem perceber. A sétima lição é sobre gratidão e reconhecimento. Carlos, quando finalmente percebeu tudo que Helena tinha suportado e tudo que ela tinha inadvertidamente o ensinado, fez questão de reconhecer, de agradecer, de compensar de forma concreta, e isso importou profundamente para Helena. Então a lição é: se alguém te ensina algo importante, se alguém te ajuda a crescer, mesmo sem intenção, reconheça, agradeça, demonstre gratidão de forma concreta quando possível. Porque reconhecimento é uma das coisas mais valiosas que podemos dar uns aos outros. Custa nada, mas vale tudo. E quando você reconhece o valor de alguém, você não está apenas fazendo bem para eles, está se tornando uma pessoa melhor também. E a última lição é sobre usar experiências negativas para criar mudança positiva. O dia na chuva foi horrível para Helena, foi humilhante e doloroso, mas resultou em mudanças que beneficiaram dezenas de outras pessoas. Então a lição é: quando você passa por algo ruim, especialmente algo injusto, você tem uma escolha. Pode apenas sofrer e seguir em frente, ou pode usar aquela experiência para criar mudança, para garantir que outras pessoas não passem pelo mesmo. E isso dá significado ao sofrimento, transforma trauma em propósito. E isso não significa que o trauma não foi ruim, não significa que estava tudo bem acontecer, mas significa que você pode escolher o que fazer com as cicatrizes, se vai apenas carregá-las ou se vai usá-las para ajudar outros. Agora eu pergunto: você trata pessoas em posições de serviço com respeito? Você valoriza todo o trabalho honesto? Se você é líder, você conhece a realidade de todos os seus funcionários. Você tem coragem de denunciar injustiças quando vê. Você usa qualquer poder que tem para ajudar ou para humilhar. Você reconhece e agradece pessoas que te ensinam lições importantes. Você transforma experiências negativas em oportunidades de criar mudança positiva. Porque essas escolhas definem que tipo de pessoa você é. Definem se você é mais como Carlos, que teve humildade de reconhecer falhas e corrigir,
Ou mais como Márcio, que usou o poder para ser cruel e perdeu tudo. A escolha é sempre sua, sempre foi sua. Então escolha bem. Escolha ser a pessoa que trata todos com dignidade, independente da função. A pessoa que usa poder para construir e não para destruir. A pessoa que reconhece valor em todos, porque no final das contas, ninguém vai se lembrar de quantos subordinados você teve ou qual era seu cargo. Vão se lembrar de como você tratou as pessoas, especialmente as pessoas que não podiam fazer nada por você. As pessoas em posições vulneráveis, porque é nisso que o verdadeiro caráter se revela. Se esta história te tocou, se você entendeu a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte dessa comunidade que valoriza respeito e igualdade básica. Compartilhe com pessoas que precisam entender que todo trabalho honesto merece reconhecimento. Compartilhe especialmente com pessoas que estão em posições de liderança, porque elas precisam entender a responsabilidade que têm. Se inscreva neste canal para mais histórias baseadas em casos reais que te fazem repensar valores sobre respeito, sobre dignidade, sobre como construir ambientes onde todas as pessoas são valorizadas. Comente aqui embaixo. Me conta, você trabalha ou já trabalhou em serviços gerais? Você já foi desrespeitado por causa do trabalho que faz? Você conhece histórias similares à de Helena? Ou se você é líder, como você trata os funcionários de todos os níveis? Porque quando compartilhamos experiências, criamos consciência coletiva sobre problemas importantes e sobre soluções possíveis. E lembre-se sempre, todo trabalho honesto tem dignidade. Hierarquia profissional não justifica desrespeito pessoal. Se você é líder, você tem responsabilidade de conhecer e proteger todos. Tenha coragem de denunciar injustiças quando vê. Não seja cruel, porque crueldade sempre cobra seu preço. Reconheça e agradeça quem te ensina lições importantes. E use experiências negativas para criar mudança positiva. Porque no final, o que importa não é quantos subordinados você teve, mas quantas pessoas você tratou com dignidade. Não é quão alto você subiu, mas quantas pessoas você ajudou a subir junto. Não é quanto poder você acumulou, mas como você usou esse poder. E se você conseguir viver seguindo essas lições, você vai não apenas ter sucesso profissional, mas também paz interior. Porque vai saber que tratou as pessoas certas, que usou qualquer poder que teve para o bem, que deixou o mundo um pouquinho melhor do que encontrou. E essa é a única definição de sucesso que realmente importa no final. Até a próxima história. E lembre-se, trate todos com a dignidade que merecem, porque todos merecem.